Oi, turma, professor Vicente Breno aqui. Na aula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade que foi aplicada na nossa aula anterior, uma atividade que estava diretamente relacionada ao conteúdo de resolução de equações do segundo grau incompletas, onde a gente vai utilizar muito do fator comum em evidência para resolver esses tipos de equações do segundo grau incompletas, tá bom? Então aconselho vocês pegarem aí o caderno de vocês, localizar essa atividade, se possível também peguem um livro didático de vocês, localizem essa atividade, pega lápis, caneta, borracha, para que vocês possam fazer uma correção legal, tá bom? Então vamos lá início, localize a atividade e iniciando. Questão de número 18 dizia o seguinte: quais valores de x verificam estas equações? Então aqui para o item A, B e C, quais valores o x pode assumir para que essas equações aqui sejam verdadeiras? Por exemplo, aqui no item A, quais valores eu posso substituir aqui por x, tá certo? Ou melhor, colocar no lugar de x, para que quando eu resolvo aqui essa equação, essa primeira parte da equação, que é o primeiro membro, o resultado seja igual a zero. Aqui da mesma forma, no item B, que resultado eu posso substituir por x, e quando eu resolva isso, o resultado seja igual a 81. É isso que vocês teriam que descobrir nessa questão. Então vamos lá, iniciando aqui com o item A, né? O item A, x ao quadrado menos 100 é igual a zero, tá bom? Então simplesmente a gente tem que descobrir o valor de x. Quais valores o x ele pode assumir para que essa sentença, para que essa equação seja verdadeira? Então, diante disso, basta vocês fazerem o seguinte: para a gente descobrir o valor de x aqui, vamos deixar ele isolado aqui no primeiro membro da equação, ó, x ao quadrado isolado, igual o menos 100, que estava aqui no primeiro membro da nossa equação, vai passar para o segundo membro. Quando ele faz esse joguinho, né, sai do primeiro para o segundo membro, ele tem que passar com o seu sinal inverso, operação oposta, digamos assim. Se ele está negativo, ele vai passar positivo. Então passou aqui 100 mais 100. Professor, esse zero, não precisa a gente trabalhar com zero, porque somar ou subtrair zero de alguma coisa, a gente já sabe que o resultado vai ser esse próprio número que está sendo subtraído, tá bom? Então, se a gente somar 100 mais zero ou 100 menos zero, o resultado seria o mesmo, então a gente não precisa ter esse trabalho de colocar aqui ou zero. Continuando, vamos deixar o x sozinho agora, ó. Só o x isolado antes da igualdade, e o quadradozinho aqui está na forma de potência, vai passar para depois da igualdade para o segundo membro na forma de raiz. Então, ficou aqui, ó, raiz quadrada de 100, tá bom? Lembrando que quando se tratar de equações de segundo grau e você fizer esse jogo aqui, ó, da potência passar como forma de raiz, a potenciação como operação inversa da radiciação e vice-versa, a gente tem que colocar o sinalzinho aqui de mais ou menos antes da nossa raiz, pelo que já foi explicado no vídeo anterior de explicação, de explanação, de exposição desse conteúdo, tá bom? Então, continuando, x vai ser igual mais ou menos raiz quadrada de 100. Quanto é a raiz quadrada de 100? É igual a 10, tá bom? Então, eu já descobri que o x ele pode assumir dois valores, tá bom? Ele pode assumir tanto mais 10 quanto menos 10. Então, aqui no item A, o x1 vai valer 10 e o x2 vai ser igual a menos 10, ou vice-versa, né? Vocês poderiam colocar x1 valendo menos 10 e o x2 valendo 10. Isso aqui não vai alterar, digamos assim, a solução dessa equação, dessa questão, hein? Tá bom? Então é isso, basicamente isso. Vamos para o item B. O item B já vou pegar aqui também, ó. 4x ao quadrado é igual a 81, como vocês podem observar. 4x ao quadrado é igual a 81. O que é que a gente tem que descobrir? Tem que descobrir o valor de x, simplesmente isso, tá bom? Então vamos deixar ele isolado aqui antes da igualdade, sozinho, no primeiro membro, x ao quadrado sozinho, é igual a 81, e esse 4, ó, perceba que ele estava multiplicando aqui o x ao quadrado, então ele vai passar com a sua operação inversa, ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo, então passou aqui dividindo, ó, 81, então ficou 81 dividido por 4. Continuando, o que é que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu vou, digamos assim, eu vou ter que passar esse quadradozinho aqui da nossa potência, do x elevado ao quadrado, para o outro lado. Só que ele vai passar como forma de raiz, tá bom? Então vai ficar assim, ó, x é igual a raiz quadrada de 81 sobre raiz quadrada de 4. É isso mesmo. A raiz quadrada tanto no numerador da fração quanto no denominador, né? No caso aqui 81 e 4 respectivamente. E agora, professor? Agora a gente vai calcular quanto é a raiz quadrada de 81 e a raiz quadrada de 4. Então vamos lá, ó. Isso aqui vai ser igual a mais ou menos, não pode se esquecer do mais ou menos, tá bom? Sempre que a gente fizer esse joguinho, como eu expliquei lá aqui na resolução do item A, a gente tem que colocar o mais ou menos aqui, porque o x ele pode assumir esses dois valores, tanto mais quanto menos. E agora, vamos lá, raiz quadrada de 81. Quanto é a raiz quadrada de 81? 9, então colocamos o 9 aqui. Sobre, quanto é a raiz quadrada de 4? 2, então colocamos o 2 aqui. Então isso quer dizer que o x, aqui para o item B, ele pode assumir dois valores, mais 9,5 ou menos 9,5. Então aqui a gente tem aqui as duas raízes, né, as duas soluções da nossa equação aqui do item B. x1 é igual a 9,5 e x2 é igual a menos 9,5.
meios, tá bom? Então é basicamente isso. Vamos para o item C. O item C eu já vou fazer de um pouco assim mais direto, tá bom, galera? Mas vai ficar fácil de vocês e tranquilo de entenderem. O que é que eu tenho aqui no item C? 2x menos 1, entre parênteses, como vocês podem observar, vezes x mais 2 também entre parênteses. Tudo isso é igual a 3x menos 7x ao quadrado. Então o que é que vocês têm que fazer aqui, galera? Simplesmente vocês têm que logo resolver essa multiplicaçãozinha aqui, ó, de 2x menos 1 vezes x mais 2. E como é que se resolve isso? Resolve da seguinte forma, multiplicando 2x vezes x. Vamos logo resolver aqui para vocês, para a gente não perder tanto tempo. Então vamos lá, ó. Multiplicando aqui 2x vezes x, 2x vezes esse x, vai ser igual a 2x ao quadrado, como vocês já podem ver aqui abaixo. Já vamos resolvendo para a gente não perder tanto tempo. Vamos lá. Então agora 2x vezes 2. 2x vezes 2 vai ser igual a 4x. No caso aqui positivo, ó. No caso mais e mais dá mais, ok? Continuando. E agora, professor, ó, você já multiplicou o 2x tanto pelo x, como esse x daqui, como o 2x pelo 2, tá bom? Então o que é que você vai fazer agora? Vai pegar o 1, menos 1, na verdade, aqui, e vai multiplicar também pelos mesmos dois números, né? No caso aqui, x e 2. Então vai ficar aqui menos 1 vezes x e menos 1 depois vezes mais 2, tá bom? Então vamos ver isso. Menos 1 vezes x vai ser igual a menos x, ou menos 1x, como vocês queiram colocar. Eu sempre não gosto de colocar um umzinho aqui, tá bom? Continuando, agora menos 1 vezes mais 2. Menos 1 vezes mais 2 vai ser igual a menos 2. Tudo isso é igual a 3x menos 7x ao quadrado, tá bom? Que está depois da igualdade aqui no nosso segundo membro, digamos assim. Continuando, o que é que vocês vão fazer agora? Agora vocês vão, digamos assim, agrupar os números aqui, as incógnitas em geral, pela sua parte algébrica, tá bom? Como isso, professor? Tudo que for x ao quadrado, você vai colocar junto. Tudo que for só x elevado a 1, que não aparece esse 1, a gente vai colocar junto. E tudo que não vinha acompanhado de x, a gente também coloca junto. Vamos ver isso na prática. Então já sabemos que 2x ao quadrado vai ficar aqui junto de menos 7x ao quadrado. Só que o 2x ao quadrado, ó, perceba que ele está antes da igualdade. Então ele vai permanecer aqui da mesma forma, sem alterar nenhum sinal. Logo aqui, o menos 7x ao quadrado, ele está negativo. Então quando eu passar ele para antes da igualdade, ele vai ficar positivo. Então vai ficar aqui, ó, mais 7x ao quadrado. Continuando. Antes da igualdade aqui, eu tenho agora, ó, 4x menos x. Então vamos resolver logo isso, né? Ó, mais 4x e menos x. Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3x. Então já coloquei aqui 3x. Agora aqui, antes, ou melhor, depois da igualdade, eu tenho esse outro 3x aqui, ó, positivo. Não está aparecendo o sinalzinho aqui, mas a gente sabe que é demais, positivo. Quando eu passo ele para antes da igualdade, ele vai passar com o seu sinal inverso, oposto. No caso aqui está positivo, vai passar negativo. Então vai passar menos 3x, ok? Continuando, o que foi que sobrou aqui? Sobrou o menos 2, né? Ele não vem acompanhado de ninguém, de nenhum x, na verdade. Então ficou aqui menos 2, tudo isso a gente vai ter que igualar a zero, como vocês podem aqui observar, já que se trata de equações, tá bom? Então vamos lá, continuando, dá pra gente resolver aqui mais, né? Pra gente simplificar mais ainda essa equaçãozinha aqui. 2x ao quadrado mais 7x ao quadrado vai ser igual a 9x ao quadrado. Continuando, mais 3x menos 3x, ó, são opostos, são inversos. Então a gente pode cancelar eles aqui de boa. Vou até passar um x aqui para vocês verem, ó. Mais 3x e menos 3x, a gente pode cancelar eles aqui normalmente, tá bom? Então, continuando aqui, para vocês verem, o que foi que sobrou aqui? Sobrou o menos 2, vamos repetir, menos 2 igual a zero, como vocês podem bem aqui observar. Então, o que acontece agora? Eu quero descobrir, eu estou fazendo tudo isso para quê? Para descobrir os valores, na verdade, que o x pode assumir, para que a sentença, essas equações, sejam verdadeiras, né? Então, vamos lá. O que é que eu tenho que fazer aqui? Tenho que deixar o x isolado, sozinho, no primeiro membro, antes da igualdade, tá bom? Então, vamos lá. Vai ficar aqui 9x ao quadrado é igual a 2. Por que é igual a 2? Esse 2 aqui ele está negativo antes da igualdade. Quando ele passar para depois da igualdade, ele vai passar com o seu sinal, com a sua operação oposto, inverso. Então tem menos 2, passou aqui, mais 2, não precisa a gente colocar o sinal de mais. E o zero, eu já falei para vocês que a gente não precisa trabalhar com ele nessa situação aqui, porque ele não vai interferir, alterar o resultado. Tá bom? Então vamos lá, o que é que vai fazer agora? O que é que a gente vai fazer agora, na verdade? A gente vai continuar deixando o x isolado aqui antes da igualdade. Então vai ficar aqui, ó, x ao quadrado é igual a 2. 2 aqui está depois da igualdade, a gente deixa ele aqui ainda. Só que o 9, ó, ele estava multiplicando, ele está, na verdade, ainda multiplicando o x ao quadrado. Então ele vai passar com sua operação inversa. Tá multiplicando, vai passar dividindo. Então ficou aqui dividido por 9, tá bom? Então temos agora x ao quadrado é igual a 2 sobre 9. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou trazer nosso cálculo para cá.
como vocês vão poder observar aqui do lado, tá bom? Então, ó, x ao quadrado, ou melhor, x é igual a raiz quadrada de 2. E aí vocês devem estar se perguntando, professor, de onde fixar essa raiz quadrada de 2? Simplesmente, pessoal, ó, aqui a gente já tem uma potenciação, tá certo? Uma potência de expoente 2, então ele passa para cá, para o segundo membro da nossa equação, depois da igualdade, com a sua operação inversa. Se lá está na forma de potência, passa na forma de raiz, pois a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, passou aqui, ó, tanto a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 9. Tem que passar tanto essa raiz quadrada no numerador, quanto também no denominador, tá bom? E agora o que é que a gente vai fazer? Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a raiz quadrada de 2, por quê? Porque a raiz quadrada de 2, ela não é exata, né? A gente não tem um número exato, digamos assim, natural que seja igual a raiz quadrada de 2. Então a gente já coloca ele aqui, ó, só a raiz quadrada de 2. Sobre quem? Quanto é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Então colocamos aqui 3. Sem esquecer que a gente precisa colocar aqui o mais ou menos, tá bom? Toda vez que se tratar de equação de segundo grau, a gente estiver procurando o valor de x, principalmente de equações incompletas, vocês vão ter que dizer que antes desse resultado aqui dos valores x, a gente vai ter mais ou menos. O x pode assumir tanto o valor positivo, quanto o negativo do que a gente descobriu. São as duas raízes dessa equação, tá bom? Então, só para finalizar aqui o item C, a gente pode dizer que o x1 é mais raiz quadrada de 2 sobre 3, ou pode ser também x2, né, igual a menos raiz quadrada de 2 sobre 3, tá bom? Ele pode assumir esses dois valores para ser solução aqui do item C. E aí temos uma pergunta aqui no final da questão de número 18, né? Que pede o seguinte, pergunta na verdade, o que podemos afirmar sobre as raízes dessas equações? A gente pode afirmar o que, ó? Aqui eu tenho 10 menos 10, 9,5 menos 9,5, mais raiz quadrada de 2 sobre 3, menos raiz quadrada de 2 sobre 3. Então, a gente já pode afirmar que eles são opostos, tá bom? Que aqui a gente pode afirmar que as raízes dessa equação, os x, os valores que x podem assumir, eles são opostos, tá bom? As raízes, elas são opostas. Finalizamos aqui a correção da questão número 18. Galera, façam os cálculos dito cujos estão mostrados aqui no vídeo, tá bom? Desse jeitinho aqui, bem legal, tá bom? Bem organizado e divididozinho aí para vocês entenderem bem. Iniciando a correção da questão de número 21, que dizia: resolva as equações a seguir, simples, curto e reto, né? Pede para a gente apenas resolver essas equações aqui abaixo do item A e do item B, então vamos fazer isso, né? Então aqui no item A já coloquei aqui, temos a equação 3x ao quadrado mais 15x é igual a zero, como vocês podem bem aqui observar. E para a gente resolver essas equações, simplesmente a gente tem que encontrar os valores de x, tá bom? E como é que a gente encontra os valores de x de uma equação que é incompleta, como nesse caso aqui a gente tem os coeficientes a e b, tá bom? E não temos o coeficiente c. O que é que a gente faz? A gente tem que aplicar a fórmula de Bhaskara ou a famosa fórmula do delta, né, como vocês gostam de falar. Não, quando se tratar de equações incompletas que a gente tiver o coeficiente A e o coeficiente B, não precisa vocês estarem procurando as raízes, os x dessas equações através da fórmula do delta, de Bhaskara, tá bom? Basta simplesmente, nessa situação aqui, vocês procurarem colocar um termo, fator comum em evidência, tá bom? Então temos aqui, ó, 3x ao quadrado e mais 15x. Quem é um fator comum em evidência entre esses dois termos? A gente pode dizer o seguinte, ó, o x se repete nos dois termos, então a gente pode dizer que o x é um fator comum em evidência. Porém, a gente tem até outro, né? Além do x. A gente sabe que o 3 e o 15, digamos assim, eles são, digamos, divisores, tá bom? Se eu disser que 3 é divisor de 3, eu estou certo nessa afirmação. Da mesma forma que se eu disser que 3 é divisor de 15, tá? 15 é divisível por 3, assim como 3 é divisível por 3, eu vou estar correto. Então, o fator comum em evidência aqui, ele vai ser 3x, tá bom? Porque o 3, ele tanto é divisível pelo próprio 3, como também pelo 15, tá certo? Entre os critérios de divisibilidade que a gente tem, e eu vou mostrar isso para vocês agora. E o x, porque ele aparece nos dois termos, tá bom? Então, o que acontece agora? Eu sei que o fator comum em evidência é 3x. Coloquei ele aqui agora. E a gente vai olhar para cá, para esse primeiro termo, 3x ao quadrado. Por quanto é que eu devo multiplicar o 3x para que o resultado seja 3x ao quadrado? Ah, professor, devo multiplicar por x. Muito bem. Então, a gente abre o parênteses e coloca aqui, ó, como vocês podem ver, esse x. Professor, e esse mais 5 aqui, ele saiu da onde? Ele saiu simplesmente da mesma situação, ó. Por quanto eu devo multiplicar o 3x para que ele seja igual a 15x? Eu devo multiplicar ele por 5.
Vamos ver isso? Se eu multiplicar ó, 5 vezes 3x, o resultado vai ser 15x, tá bom? E aí é importante que vocês façam essa verificação, tá bom? Como, professor? Fazendo distributivazinho, ó. 3x vezes x é igual a 3x ao quadrado. 3x vezes mais 5 vai ser igual a 15x. Tranquilamente assim. Tudo isso igual a zero. Se repete aqui. E agora, professor, a gente vai pegar o que está, digamos assim, antes dos parênteses, no caso aqui o 3x, e vai igualar a zero. Então, 3x é igual a zero. É a nossa primeira, digamos assim, equação para a gente contar a nossa primeira raiz. E a segunda, professor, para encontrar a nossa segunda raiz, nosso segundo x, a gente vai pegar o que está dentro também do parênteses, no caso aqui, ó, agora x mais 5, e igualar novamente a zero. Então, x mais 5 é igual a zero, como vocês podem aqui observar. Diante disso, basta a gente resolver, ó. 3x é igual a zero. O que é que eu tenho que fazer aqui? Descobrir o valor de x. Então, eu tenho que deixar o x aqui sozinho antes da igualdade. Então, vai ficar x é igual a zero, ó. O zerozinho já está aqui, permanece. Só que agora o 3 estava multiplicando aqui o x, ele vai passar dividindo. Então, passou aqui dividindo, ó. Ficou o quê? X é igual a zero dividido por 3. Logo, x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a zero. Por quê? Porque zero dividido por 3 é igual a zero. Simples assim. Então, a nossa primeira raiz, nossa primeira solução dessa equação é zero. X é igual a zero. Vamos descobrir a segunda, né? Digamos assim. X mais 5 é igual a zero. Então vamos lá. O que é que eu tenho que fazer aqui? Descobrir o valor de x. E para descobrir, eu tenho que deixar ele sozinho, isolado, antes da igualdade, no primeiro membro da equação. No caso aqui vai ficar x é igual a... Tenho aqui 0, ó. Aqui eu tenho mais 5. Vai passar para cá o quê? Menos 5. 0 menos 5 vai ser igual a 0 menos 5. Assim, simples. X é igual a quanto? Quanto é 0 menos 5? É igual a menos 5, né? Subtrair ou adicionar 0 não vai interferir o resultado, não vai alterar em nada, tá bom? Então já descobri aqui as duas soluções da equação aqui do item A, né? 3x ao quadrado mais 15x igual a 0. Eu posso dizer que o x pode ser tanto 0, como pode ser também menos 5, tá bom? Então vamos para o item B. Só para concluir aqui o item A, pessoal, terminar esse raciocínio aqui para vocês, aqui é mais ou menos o x1 e o x2 que a gente encontrava através da fórmula de Bhaskara, né? Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então vamos lá, continuando. Vamos resolver aqui a B, né? A B da mesma forma, ó. Temos o coeficiente A, no caso aqui 2, né? Acompanhado de y ao quadrado, então é o coeficiente A. E temos também o coeficiente B, né? Vamos aqui acompanhar somente do y. E não temos o coeficiente c, então é a equação incompleta. Temos coeficientes a e b, tá bom? O que é que eu faço, professor, para resolver? Precisa aplicar a fórmula de delta, Bhaskara? Se você quiser, tudo bem, mas como a gente está se tratando de um conteúdo de resoluções de equações do segundo grau incompleto, basta a gente, digamos assim, colocar um termo, um fator comum em evidência, tá bom? Então vamos lá. Temos aqui 2y ao quadrado menos y sobre 3 é igual a zero, tá bom? Quem é o fator comum em evidência? Ó, eu sei que o y ele se repete aqui nos dois termos, digamos assim. Tanto aqui no 2y elevado ao quadrado, como no menos y sobre 3. Então, o fator comum em evidência vai ser y, tá bom? Professor, quem é que está aqui na frente desse y? É 1. 1 terço e 2, eles têm alguma relação de divisibilidade? Não tem, tá bom? Então, a gente não tem aqui um fator comum em evidência em relação aos números, somente na letra, no caso, o y. Então, vai ficar o quê? Ó, você vai pensar no seguinte, que número ou melhor, que termo, na verdade, você vai multiplicar por esse y, que o resultado vai ser 2y ao quadrado. Vai ser o quê? Vai ser 2y. Então, colocamos aqui, ó, 2y, tá bom? Menos, repetimos o sinal aqui. Menos por quê, professor? Porque é o mesmo sinal aqui, a gente pode repetir, tá bom? Aí você tem aqui, ó, y sobre 3. Quanto é que você vai multiplicar por y para dar o resultado y sobre 3? Você vai multiplicar 1 terço, tá bom? Porque se você multiplicar y vezes 1 terço, o resultado vai ser y sobre 3. Professor, onde é que fica esse 1? 1 ele está aqui na frente do y, escondido, tá bom? Então, o fator comum em evidência aqui é o y, e temos aqui 2x menos 1 terço, entre parênteses, tudo isso igual a zero. Simples assim, tá bom? Sempre é importante vocês fazerem aquela provazinha, aquela conferência, para ver se você fez o fator comum em evidência da maneira correta. Como isso, professor? Multiplicando, ó, fazendo a distributiva. Y vezes 2y vai ser igual a 2y ao quadrado. Perfeito. Sinalzinho de menos, sinalzinho de menos. Aí você tem y vezes 1 terço, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 sobre 3y, ou simplesmente y sobre 3, como é mostrado aqui. Tá bom? E agora, vamos montar as nossas duas equações aqui, tá bom? Y é igual a zero,
tudo que vem antes do parênteses, tá aqui antes do parênteses e também antes da igualdade, no caso aqui o y, igualado a zero. Sempre igualado a zero, professor, sempre igualado aqui a zero, tá bom? E agora, para montar nossa segunda equaçãozinha, a gente vai pegar o que está dentro do parêntese e igualar também novamente a zero. Então fica aqui, ó, 2 y menos 1/3, como vocês podem ver, que é o que está dentro do parêntese, igual a zero. Simples e tranquilo assim. Tá bom? Então vamos lá continuando. Agora, o que é que a gente tem que fazer? Quem descobriu o valor, para a gente resolver essa equação, a gente tem que descobrir os valores das incógnitas. No caso aqui é y. Tá bom? É só o y, a gente tem que descobrir. Aqui, já sabemos que y é igual a zero. Então a nossa primeira raiz, o y1, digamos assim, ele é igual a zero. Tranquilo. E agora a gente tem que resolver aqui essa outra equaçãozinha aqui para a gente descobrir o valor de y. E para isso, a gente tem que deixar ele antes da igualdade. Então vai ficar aqui 2y é igual. Não precisa a gente trabalhar mais com esse zero aqui, tá bom? Então aqui eu tenho, ó, menos 1/3. Vai passar para lá o quê? Mais 1/3, positivo. Quando é positivo, não para a gente colocar o sinal de mais, tá bom? Então vamos lá continuando. O que é que vai acontecer aqui agora? Vou deixar o y sozinho antes da igualdade, como vocês já podem ver aqui, ó, sozinho. 1/3 vai se repetir, 1/3, e esse 2 que está multiplicando aqui, ó, o y, ele vai passar para o outro lado com a sua operação inversa. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, ele vai passar aqui, ó, dividindo. Então, ficou 1/3 dividido por 2. 1/3 dividido por 2. Como é que eu vou resolver isso, professor? Agora, não sei não, travei. Calma, simples e tranquilo. Vamos acompanhando. Y vai ser igual. Eu tenho aqui, ó, uma divisão de frações, tá bom? 1/3 dividido por 2. O que acontece na divisão de frações? Você vai repetir a primeira fração, no caso aqui 1/3, ó. Repetir ela aqui 1/3 e vai colocar vezes o inverso da segunda, tá bom? Vezes o inverso da segunda, multiplicando pelo inverso da segunda. Se aqui eu tenho 2, qual é o inverso da fração 2 sobre 1? Vai ser a fração 1 sobre 2. Então vai ficar aqui, ó, vezes 1/2, como vocês podem ver, ou 1 sobre 2. E agora, professor, para resolver, simplesmente a gente vai fazer assim: y é igual, numa multiplicação que a gente tem aqui, uma multiplicação de frações, a gente vai multiplicar numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Então vai ficar aqui, ó, 1 vezes 1, que vai ser igual a 1, e 3 vezes 2 vai ser igual a 6. Então o resultado dessa multiplicação de frações é igual a 1/6, como vocês podem aqui observar. Então aqui eu já descobri as duas raízes da equação da B, né? Os dois valores que o y ele pode assumir para ser, digamos assim, uma equação do segundo grau igual a zero, para que essa sentença seja respeitada. O y ele pode ser igual a zero, nosso y1, digamos assim, ele pode ser igual a zero, e assim como também o nosso y2 ele pode ser igual a 1/6 para essa equação ela ser uma sentença verdadeira, digamos assim, tá bom? Então, y igual a zero, y1, y2 igual a 1/6. Então é isso, galera. Copiem novamente os cálculos, dito que estão mostrados aqui, tá bom? Bem direitinho, bem organizado, para que eu possa entender também. Então é isso, vamos para a correção da última questão. Vamos agora com a correção da questão de número 22. Encontre as soluções das equações e, em seguida, responda a questão, né? Então, vamos aqui com o item A. Temos 5x ao quadrado mais 12x é igual a zero, tá bom? Então, para a gente, digamos assim, descobrir, encontrar as soluções das equações aqui do item A, especificamente agora, a gente simplesmente tem que descobrir os valores de x, tá bom? A gente simplesmente tem que descobrir as raízes, que é um x, os valores que o x podem assumir para que aqui eu tenha uma equação, uma condição de resolução aqui igual a zero, tá bom? Então vamos lá, para isso a gente tem aqui os coeficientes A e B, né? No caso aqui 5 e 12, tá bom? Temos uma equação do segundo grau incompleta com os coeficientes A e B e não temos o C, visivelmente falando. Então, claro que vocês poderiam resolver através da fórmula de Bhaskara, mas vocês podem resolver também aqui através do fator comum em evidência. Como, professor? Você tem aqui 5 e tem o 12. Eles têm alguma divisibilidade em comum? Não, não tem, tá bom? Então, a gente sabe que diante dos números 5 e 12, a gente não vai ter nenhum fator comum em evidência. Mas aqui eu tenho um x ao quadrado, aqui eu tenho um x. Então, o x é fator comum em evidência entre eles, tá bom? Então, o que é que vai ficar dentro do parêntese? Você vai pensar o seguinte: por quanto é que eu vou multiplicar esse x aqui, que o resultado vai ser 5x ao quadrado? Ah, eu vou multiplicar por 5x. Então, a gente já coloca aqui, ó, 5x normalmente, mais, sinalzinho de mais. Da mesma forma aqui, por quanto é que você vai multiplicar esse x, que o resultado vai ser 12x? Vou multiplicar por 12, pois x vezes 12 é igual a 12x. Tudo isso igual a zero. Tranquilo, tá bom? Isso é um fator comum
em evidência. E agora, professor, a gente vai montar nossa primeira equaçãozinha, vai igualar o que está antes dos parênteses com o zero. No caso aqui tem um x sozinho, então vai ficar x igual a zero. Como vocês podem observar aqui, ó, x igual a zero. E o que está dentro do parênteses também igualado a zero. Então vai ficar aqui 5x mais 12 igual a zero, como vocês já podem ver aqui. Tá bom? Então eu sei que uma das raízes, uma das soluções dessa equação, 5x ao quadrado mais 12x igual a zero, é x igual a zero, digamos assim. Se eu substituir aqui o x por zero, o resultado vai ser zero, tá bom? Então, por qual outro valor posso substituir aqui o x, que o resultado vai ser também igual a zero, para termos aqui a condição da equação do segundo grau. É isso que a gente vai descobrir aqui agora, tá bom? Então, para isso, a gente vai ter que deixar o x aqui isolado antes da igualdade, primeiro membro da equação. Então, vai ficar aqui 5x é igual... Aqui eu tenho um zero ainda, na verdade, né? E aqui eu tenho mais 12, vai passar menos 12. Então, ficou aqui menos 12. E agora vai ficar aqui, ó, x é igual a menos 12 sobre 5, tá bom? Então, x é igual a menos 12 sobre 5. Então, se eu substituir aqui, ó, o x por menos 12 sobre 5, o resultado também vai ser igual a zero. Então, aqui as duas raízes dessa equação, as duas soluções são x igual a zero e x igual a menos 12 sobre 5, tá bom? Então, vamos aqui para o item B. O item B eu já vou resolver aqui direto, ó. Ter um menos 3y ao quadrado é igual a 6y, tá bom? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer esse 6y para antes da igualdade, para ficar uma equaçãozinha dito cuja sua forma, sua lei de formação, igualado a zero, tá bom? Então fica aqui, ó, menos 3y ao quadrado, aqui tinha mais 6y, passou menos 6y, tudo isso igual a zero. Só fiz isso. Tirei o y aqui do segundo membro, trouxe para o primeiro. Quando eu fiz isso, eu troco o sinal dele. Estava positivo, ficou negativo. E agora, professor? Tenho aqui, ó, menos 3 e menos 6. Ou melhor, tenho somente o 3 para não ficar tão confuso para vocês. E aqui o 6. 3 e 6. Tem algum critério de divisibilidade entre eles? Tem, professor. Qual? Ah, eu sei que esse 3 ele pode ser divisível por 3, assim como o 6 ele também pode ser divisível por 3. Então, o fator comum evidência entre esses dois números, 3 e 6, é o 3, ok? E o y aqui da onde, professor? Tem um y aqui, y ao quadrado, e tem um y aqui. Então, o y também é fator comum evidência entre eles, ok? Aí vamos agora decidir quem vai ficar dentro do parênteses. Já descobriu o termo fator comum evidência, 3y. Vamos ver agora quem vai ficar dentro do parênteses, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, menos 3y ao quadrado. Por quanto eu vou multiplicar esse 3y para que o resultado seja menos 3y ao quadrado? Ah, professor, eu vou multiplicar simplesmente por menos y, tá bom? E da mesma forma aqui, ó, por quanto eu vou multiplicar esse 3y, que o resultado vai ser menos 6y, vou multiplicar por menos 2, pois 3y vezes menos 2 vai ser igual a menos 6y, tá bom? É só fazer essa conferência aqui e dá tudo certo. Tudo isso igual a zero. Agora a gente monta nossas duas equaçõezinhas, tá bom? O que está antes do parêntese, no caso aqui 3y igualado a zero, então ficou aqui, ó, 3y é igual a zero, e o que está dentro do parêntese também igualado a zero. No caso aqui, ó, menos y menos 2 igual a zero, como vocês podem observar. Simples assim. Então, nas duas situações aqui, ó, a gente vai ter que descobrir o valor de y. E para isso, vamos aqui iniciar por essa primeira, né? Vou ter que deixar o y aqui isolado. Antes da igualdade, ficou y. Aqui, ó, o 3 estava multiplicando o y. Então, ele vai passar dividindo zero. Ele ficou aqui, ó, 0 dividido por 3, como vocês podem observar. Logo, y vai ser igual... Quanto é 0 dividido por 3? 0 dividido por 3 vai ser igual a 0. Então, um dos valores aqui, que essa equação do item B, que o y pode assumir, é 0. Vamos descobrir o outro valor dessa solução, dessa equação? Vamos lá. Novamente, deixando aqui o y sozinho antes da igualdade, no caso aqui menos y, é igual. Aqui eu tenho, pessoal, ó, 0. Aqui eu tenho menos 2. Menos 2 passando para cá vai passar mais 2, né? Essa operação inversa, então passou mais 2. Se eu fosse somar 0 mais 2, o resultado seria mais 2. Eu não preciso a gente ter esse trabalho, tá bom? Continuando, o que é que vai acontecer agora? Perceba que a letra aqui, o y, está negativo. Então, quando vocês estiverem diante dessa situação, vocês vão multiplicar toda a equação por menos 1, tá bom? Toda a equação por menos 1, quando a letrinha estiver aqui negativa. Então, ficou aqui, ó, menos y vezes menos 1 vai ser igual a y. Agora eu tenho aqui, ó, mais 2 vezes menos 1 vai ser igual a menos 2. Então, isso quer dizer que y é igual a menos 2. Então, aqui, a outra solução dessa equação é quando y foi igual a menos 2. Ok, galera? Então é isso, pessoal. Eu espero aí que vocês tenham gostado e também tenham entendido aqui a resolução de cada uma dessas questões com os seus itens. Novamente, eu ressalto a importância de vocês realizarem os cálculos dito cujos eu estou mostrando aqui nessa videoaula, tá bom? Então é isso, façam os cálculos organizados. Tchau e até a nossa próxima aula.